Começa agora o programa Comunicação Executiva, com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Rádio Cloud Coaching. Olá, bem-vindo a mais um programa Comunicação Executiva. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Eu sou Reinaldo Passadori, CEO da Passadori Comunicação, especialista em comunicação. E hoje em nosso programa quero falar sobre um assunto que tem a ver com todos nós, porque a comunicação é fundamental em todos os aspectos da organização. Vendas, negociação, liderança, contatos, atendimento a clientes, a relação interna e externa com os nossos stakeholders, com as pessoas com as quais convivemos no processo organizacional. E quero falar com você hoje sobre a energia, sobre a comunicação é aquilo que chega do outro lado. Vou aproveitar uma gravação que tive a oportunidade de fazer em uma aula que dei e, utilizando esse material, quero falar então sobre energia e depois de que maneira nós expressamos a nossa comunicação pelo nosso pensamento, que é reflexo daquilo que nós sentimos, daquilo que nos é a verdade, de acordo com os nossos paradigmas. Vamos então a essa apresentação, a essa gravação. E tudo é energia. Eu gosto de iniciar esse trabalho porque quando a Grácia traz essa informação sobre a nossa marca é energia. Aquela energia sutil, aquela energia que não aparece naquele momento. Todos nós estamos vivendo num mundo onde a energia está fluida aqui a todo tempo. Nesse exato momento temos a energia que chega do cosmos, do universo, das frequências todas, dos raios gama, ultravioletas, estão aqui presentes nesse exato momento. E só que elas são invisíveis. Tem a energia da gravidade, a energia que nos faz ficarmos presos sobre essa terra, a energia que sim, de todos os equipamentos de rádio e transmissão. Se eu tivesse aqui, por exemplo, agora, um aparelho de rádio que tivesse a capacidade de captar as ondas sonoras, eu captaria as ondas que vêm dos satélites, de todas as emissoras de televisão, do mundo inteiro. Então, estamos vendo nesse mundo de frequência, nesse mundo de energia. Por que eu estou falando de energia? Aquilo que nós falamos, aquilo que sai, é reflexo do nosso pensamento. Funciona assim. Eu vou tendo um aprendizado de vida, vou tendo toda a minha estrutura familiar, a minha origem, enfim, os reflexos de toda uma tradição que acaba acontecendo na minha educação, na minha formação, na minha fase escolar, com o meu convívio com os meus colegas, criando um processo de socialização e recebendo muitas influências. E nesse sentido, vou definindo e formatando os meus pensamentos, que vão se cristalizando as minhas crenças e que se refletem naquilo que eu falo e que mostram aí os nossos paradigmas, os nossos valores, as nossas crenças fundamentais, enfim, as nossas verdades. E nem sempre temos muito cuidado em relação àquilo que nós falamos, porque também reforça ou pode tirar o brilho da nossa própria marca. E Albert Einstein disse: tudo, né? Isso tudo é o que há, energia, tudo é energia. Existem várias formas de energia, né? Existe energia que vem como falamos, do cosmos, do universo, mas tipos de energia que são facilmente medidas, percebidas, detectáveis, que são as energias eólica, energia atômica, térmica, energia cinética, química, física, geotérmica, raios gama, ondas de rádio, elétrica, luz visível, potencial gravitacional, micro-ondas, e chegamos às nossas palavras. E é fácil percebermos essa estrutura de energia porque é até fácil de medir, não é? Ela não é criada, não é nem destruída a nossa energia. Ela está aí presente o tempo todo e nem sempre temos acesso ou percepção de que ela está acontecendo. Por isso que muitas pessoas geram felicidade, sucesso, têm lá uma energia positiva, porque as suas palavras atraem aquilo que, obviamente, ela provoca. Vivemos num mundo de frequência. Eu atraio para mim aquilo que eu gero. A natureza é sábia. Nós colhemos aquilo que nós plantamos. Estamos falando de comunicação. Essa comunicação destinada a vendas, a liderança, a contatos, relacionamentos, atendimento a clientes, no momento que você está lidando com as outras pessoas. Eu não sei se vocês conhecem, mas tem uma pessoa no nosso meio que é muito bem-humorada, está sempre rindo, sempre feliz e consegue vender pra caramba, não é?
Por quê? Porque irradia uma energia positiva. Onde chega está rindo, está sorrindo. E o riso provoca uma energia muito positiva. Conhece alguém assim? Não é, Césio? Essa é a ideia, então, da energia que acaba contaminando, contagiando, influenciando o ambiente no qual nós vivemos. Tem um pequeno exemplo, uma pequena história que mostra bem isso. Se você está com 2 violões, devidamente afinados, iguais, se você aciona a corda de um violão, digamos a primeira corda do outro violão, ela vai vibrar, as outras não. Porque existe aí uma ressonância, né? uma similaridade, uma paridade. Se você pegar a última corda vai vibrar e as outras não. É só uma simples evidência e facilmente perceptível, porque é uma mostra física desse processo de frequência. Nessa linha de pensamento, então, a energia conecta frequências semelhantes. Nós somos atraídos pelas energias que nós emitimos. Tanto que uma pessoa que normalmente fala coisas positivas, ela atrai para ela coisas positivas. Se ela fala coisas negativas, obviamente ela vai atrair coisas negativas. Provavelmente vocês conhecem pessoas que só falam de doença, vida, dor, o mundo, e a pessoa está o tempo todo doente, está o tempo todo trazendo e atraindo para elas essas negatividades geradas pela doença. Um exemplo, tinha um amigo que adorava falar dos carros dele que haviam sido roubados. Roubaram 5 carros deles, assaltaram, levaram embora. E cada vez que ele falava era poxa, meu carro, toda vez que falava assunto do carro, e novamente, parece que o ladrão enxergava, aquele carro lá é daquele cara que só tem uma energia e pronto, era o carro dele que era roubado. Impressionante isso, né? E nem sempre nos damos conta de que nós somos responsáveis pelas nossas felicidades, pela nossa alegria e felicidade, também pelas nossas infelicidades, e porque nas nossas, vamos chamar uma palavra terrível e forte, que desgraças na própria vida. Curiosamente, os pensamentos com baixa frequência atraem exatamente isso. Pessimismo, melancolia, desânimo, medo exagerado. Medo é importante, mas tem que ter um controle também em relação a isso. Doença, fraqueza, culpa, acusação, pessoas que se fazem de vítimas, tristeza, pessoas que são muito tristes atraem, ficam sempre tristes. Não é verdade? Por outro lado, tem aquelas outras energias de otimismo, de prosperidade, de virtuosidade, de entusiasmo, vitalidade, vigor, saúde, ânimo, coragem, força, empoderamento pessoal, determinação, amor, perdão, compreensão, humildade, gratidão, honra, alegria, resiliência, ou seja, são os valores que nós, obviamente, possuímos, maior ou menor grau. E, para finalizar essa parte em relação à energia, nossas palavras carregam energia que vem do nosso pensamento, das nossas crenças, das nossas próprias experiências de vida e também dos nossos paradigmas, daquilo que para nós se tornou a nossa verdade, as nossas crenças, os nossos valores fundamentais. Por isso, tem a ver com comunicação. E não só, 2 forças que são complementares no processo da comunicação. Uma é o que nós falamos, e a outra é o como nós falamos. E muitos dos problemas acontecem justamente não pelo que é dito, mas como as coisas são ditas. Por exemplo, 2 pessoas brigando, discutindo assim, mas eu disse que eu te amo. Bom, mas de que maneira você disse isso, né? Você vai dizer uma coisa tão assim profunda, uma expressão de sentimento, há certamente uma maneira para você dizer aquilo que você está sentindo. E quando expressamos na nossa comunicação as emoções, imagine uma pessoa dizendo assim, poxa, hoje eu estou muito feliz, porque recebi logo cedo uma notícia que me deixou exultante, de tanta alegria, de tanta felicidade. Será que eu estou de fato transmitindo essa alegria, essa energia, essa felicidade ou não? Então, até que ponto que eu transmito a real emoção na maneira como eu estou falando? Então, por isso que é importante essa percepção de que nós vamos entrar bastante nesse assunto. De fato, o que é que você está transmitindo para outra pessoa? O que você de fato está... A comunicação tem uma frase que é impactante nesse sentido, talvez merecesse ser o título do nosso trabalho de hoje. A comunicação é o que chega, não o que eu quero transmitir. Quantas pessoas nós temos tido aqui ao longo do tempo assim, mas as pessoas dizem que eu sou agressiva, as pessoas dizem que eu sou, percebem que eu sou, pelo menos dizem, que eu sou uma pessoa dura, mas eu não sou, eu sou amoroso, eu sou uma pessoa legal, procuro ser, ter uma gentileza no meu jeito de ser, mas não importa isso, porque
porque a percepção é da outra pessoa. Às vezes um tom de voz, um jeito de olhar, às vezes numa percepção, não estou olhando nos olhos da outra pessoa. Então, tudo aquilo que é percebido e decodificado é que de fato carrega a essência daquilo que está sendo transmitido. Qual é, no entendimento de vocês, gostaria que abrisse o microfone para vocês disserem isso. Qual é a pergunta que eu posso fazer para ter a certeza absoluta de que a outra pessoa entendeu exatamente o que estou dizendo? Quem pode me ajudar? Eu perguntaria, me explica o que você entendeu. Matou a pau. Exatamente isso, Sandra. Exato. Se eu perguntar, você entendeu? A pessoa diz, entendi. Será que eu tenho certeza de que de fato outra pessoa entendeu? Aí se eu faço essa pergunta, que a Sandra diz, o que você entendeu do que eu disse? Eu entendi que você está nervoso, que está bravo aqui, que está nervoso comigo. E você, além disso, falou isso. Não, me desculpe, eu estou com um problema em casa, uma pessoa na família está lá, um problema qualquer, e eu estou então um pouco preocupado, um pouco nervoso, isso resvalou, apareceu na minha fala, mas olha, então vamos lá de novo. Tira esse lado aqui, que na verdade não tem nada a ver com isso. Então assim, o que eu quero dizer é isso, então tal, que reconhecendo o seu valor, que você fez legal, então tal, eu proponho que você faça isso, e vamos junto. E então agora, o que você entendeu do que eu disse? Bom, agora então eu entendi que você disse isso. Opa, então nós nos ajustamos, nos calibramos. Poxa vida, o mundo seria melhor se tivéssemos a oportunidade de ter essa percepção, de fato, de que o outro entendeu exatamente aquilo que eu queria transmitir. Aí o mundo fica melhor, ficaria certamente melhor, porque é praticamente impossível isso. Mas tem muito a ver com o que a Grácia falou em termos de imagem também. Até que ponto que eu zelo? Quantas pessoas há com muitos problemas relacionados à comunicação? Os problemas dos mais, maiores, tais como o medo de falar em público, que impede que a pessoa se apresente diante de um palco de um público, ou num palco diante de um público, ou falando com pessoas de um nível hierárquico superior na organização. Tem gente que treme na base nessa hora e se vê muito aquém daquilo que de fato é. Então, quantos problemas há? E problemas relacionados, por exemplo, à voz, pessoas que falam muito depressa, pessoas que falam muito devagar, pessoas que não têm boa dicção, não zelam por uma pessoa. E são pequenos detalhes que acontecem lá e as pessoas vão ficar, puxa, podia ter feito alguma coisa para melhorar isso, né? Porque está difícil de entender, ou pessoas que falam muito baixinho. O que mais ela ouve na vida é, hein? Dá para você repetir aquilo que eu disse? Porque eu não ouvi direito. O seu problema, meu problema, você fala que é o seu problema, meu celular está ruim aqui, eu não estou conseguindo ouvir e tal. Mesmo na mídia digital, tinha até um amigo que tinha assim um problema. Toda vez que ele falava, o som parecia assim, parecia que ele estava no fundo do poço. Cheguei para ele e falei, escuta, posso te dar uma sugestão? Vamos lá. O seu microfone, alguma coisa assim, ele tem uma voz até boa, mas o som que ele recebia aqui do outro lado não era legal. E se a gente não recebe esse feedback, é importante que nosso som nem sempre está legal. Mas eu estou transmitindo, estou imaginando que a outra pessoa está entendendo e de forma clara e precisa tudo aquilo que eu estou transmitindo. Então, ainda mais considerando esse lado do processo tecnológico, que merece a nossa atenção também. Então, começamos assim de uma forma bastante ampla e básica, falando sobre esses aspectos. Então, levando em consideração todos esses aspectos, queria destacar justamente o nosso poder de influência sobre outras pessoas. E outra, esse lado da energia. Às vezes nós imaginamos que estamos agradando, causando boa impressão, mas nem sempre é o que chega do outro lado. Por isso, todo cuidado é pouco em relação a isso. E outra, existem características que são pessoais. Cada um de nós é semelhante enquanto espécie, mas diferente na sua individualidade. Cada um tem um jeito de pensar, um sentimento, um pensamento, uma estrutura, uma origem. Por exemplo, você teve pais diferentes de todo mundo. Então, você é filho dos seus pais, tem os seus irmãos, mas mesmo numa mesma família, pessoas educadas pelos mesmos pais têm personalidades diferentes. Poxa, se cada pessoa é diferente na própria família, o que podemos então pensar na nossa relação com as outras pessoas de maneira geral na vida que nós vivemos? Por exemplo, cada pessoa tem um jeito diferente de sentir emoções, tem pessoas que são muito mais sensíveis do que outras, independente da própria formação. Tem pessoas que têm um padrão de conhecimento semelhante, mas a sua resposta diante do mundo é totalmente diferente. Mesmo porque também, nessas diferenças, nós temos os nossos próprios limites, impostos pelas nossas tradições, pela cultura, pela origem. Minha família, por exemplo, é de italianos, eu tenho até cidadania italiana. Mas, então, tem muito a ver com a origem dos meus pais, antepassados, está no meu DNA isso.
E também, independente disso, a educação recebida. Por exemplo, eu fui recebido e educado com um rigor muito grande, porque era a educação que os meus pais sabiam me dar. Eles apanharam muito quando eram pequenos e também bateram nos filhos. Eu apanhei bastante. Os meus psicólogos foram chinelo não tinha havaiana naquela era, chinelo, acho que era aqueles de couro, mais duros ainda do que uma havaiana. Cinto, varinha de marmelo, ou seja, apanhava muito quando era pequeno, tapa. E obviamente poderia repetir isso com os meus filhos, mas decidi não, jamais encostaria a mão nos meus filhos. Na educação que eu vou dar para eles. E até hoje, pelo menos, nunca fiz isso. Mas é uma questão também de você aprender e você lidar com as próprias diferenças. Porque nós podemos mudar aqueles conceitos, aquelas tradições. Também existem as diferenças em função, a própria neurolinguística explica isso. Ela fala assim, que algumas pessoas são mais visuais, ou seja, processam e percebem o mundo a partir daquilo que elas enxergam. Outras pessoas são mais auditivas, ou seja, são pessoas que processam as informações por aquilo que elas escutam. E pessoas que são sinestésicas, ou seja, muito mais sensíveis, pessoas que processam informações pelas suas percepções mais íntimas. Então, se eu entendo que cada pessoa tem um jeito diferente de agir e ser, como é que eu posso entender que o jeito que eu ajo vai, de fato, gerar o mesmo estímulo nas mesmas pessoas? É praticamente impossível. Daí a importância de eu, então, conhecer os tipos de pessoas. A própria análise transacional, ela fala sobre pai, adulto, criança, ou seja, é um estudo antigo que tem da psicologia que fala assim, que algumas pessoas, elas tendem a agir nessa, não é como pai físico, mas é assim, uma postura que é um estado emocional chamado de pai, outro de adulto e outro de criança. Então a postura de pai é aquela pessoa sempre orientadora, ou fazendo crítica, ou orientando. A postura do adulto é aquela parte racional, lógica, coerente. E a parte relacionada à criança tem a ver com a emoção. Criança livre, criança adaptada, rebelde, submissa, criança, de maneira geral. Então, se a pessoa está agindo num estado de ego, para eu poder me relacionar melhor com outra pessoa, eu tenho primeiro que entender como é que ela está agindo, de que maneira ela está agindo, para eu poder me calibrar a pessoa para criar condições favoráveis para haver o entendimento. E mesmo assim, existe um outro lado ainda nesse processo, que são as tias. A simpatia, antipatia, a apatia, e, por último, a empatia. Simpatia são aquelas pessoas que gostamos, assim, naturalmente, de graça. Nós simplesmente olhamos e gostamos da pessoa. A antipatia é aquela pessoa que eu não gosto, já não tem jeito, não vou com a cara e você já cria uma resistência porque não gosta da outra pessoa. A apatia é aquela pessoa que para você não tem nem sentido. A pessoa existir, você não dá bola, nem sequer percebe, ou seja, para você é total indiferença. Agora, o mais difícil das tias é justamente a empatia. Que essa capacidade que nós temos ou podemos ter de nos colocarmos não no lugar do corpo da outra pessoa, mas no lugar da alma, da essência, entendendo o temperamento, por que a pessoa age daquele jeito, por que ela tem aquele tipo de comportamento. Então são características que fazem com que nós ampliemos a nossa capacidade de influenciar as outras pessoas, porque essa é a grande arte no processo da comunicação, é a persuasão, em vendas, negociação, liderança. E quanto mais você aprende e se conhece, mais também você passa a aprender a lidar com os vários tipos de outras pessoas para que você possa se ajustar, se amoldar para que haja, a partir daí, todo um processo de relacionamento. E a partir do relacionamento tudo acontece. Vendas, negociação, relacionamento amoroso, ou seja, uma simples amizade que pode acontecer na medida que existe essa flexibilidade, essa boa intenção. Esse é um assunto certamente muito amplo, muito profundo, mas que tem a ver com esse nosso programa de hoje, que tem a ideia de trazer para você algumas reflexões sobre o que chega de fato quando a pessoa está se comunicando com você. E não só o que chega do outro lado, mas também o que você percebe quando as pessoas falam com você. Muitas vezes não estamos prestando atenção efetivamente naquilo que a pessoa está dizendo, mas interpretando, pensando, julgando, avaliando e rotulando. E as pessoas fazem isso com a gente também. Por isso, quanto mais você tiver o interesse de fato, de irradiar uma energia positiva, primeiro, muito cuidado com aquilo que você fala, com as palavras que você fala, com as intenções das suas palavras, e também escutar a outra pessoa de verdade, né? Abrindo espaço, evitando julgamentos, aceitando a pessoa como a pessoa é, e não do jeito que você gostaria que ela fosse. E assim o mundo certamente vai ficar muito melhor, porque você vai criar uma condição efetiva de contato, de relacionamento. E tudo pode acontecer aí, persuasão, vendas, enfim, tudo que foi dito, com o poder que você tem de influenciar outras pessoas.
de preferência para o bem. Pode também para o mal, dependendo da sua índole e da sua formação. Mas de preferência que seja sempre uma influência positiva, edificando, construindo, enfim, mostrando e transformando o mundo num mundo um pouquinho melhor. Ficamos por aqui, espero que tenha gostado do nosso programa. Fica um abraço e até o nosso próximo programa. Até lá! Encerrando por hoje o programa Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Rádio Cloud Coaching. Se ligue. Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Sempre às segundas-feiras, às 8 da manhã, com reprise na terça às 12 horas e na quarta às 16 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.